bigode. Segura o bigode. Vamos dar um oi pro pessoal que tá chegando? Oi. Vamos? Olá pra todo mundo. Olá, olá. Oi para todo mundo que tá chegando aí. Hoje o Efraim tava aqui no início para dar um oi, um olá para todo o pessoal. Ó, a tia Maraísa já tá aí com as crianças, tem mais gente chegando. A tia vai tirar a música, porque senão não dá para ouvir minha voz. Então, oi para todo mundo. Ó, a tia hoje tá aqui, ó, com um chapéu. Sabe como é que chama esse chapéu? Tem um nome. Lá no México chama sombrero. Sombrero é qualquer tipo de chapéu. Mas ficou conhecido esse sombreiro assim, ó, grandão, enorme, que é bem característico deles lá. E a gente hoje, ó, estamos indo fazer um passeio pelo país do México. Ih, minha bandeira tava de ponta cabeça. Olha aqui, a tia acabou de consertar. Tá aqui a bandeira, do jeito certo, né? Vermelho, branco, verde, com um símbolo no meio. Oi para todo mundo, para todas as crianças que estão chegando. Você quer vir dar um outro oi para a criançada? Olá. Olha aqui, e ele fez um bigode. Ah, você quer o chapéu? Ah, o chapéu é mais seu do que meu, né, Efraim? Aham. Mas você empresta pra mamãe agora na live? Então tá bom. Deixa eu pegar o chapéu, deixa. Ai, vamos ajustar de novo. Adiós. Adiós pra você, Efraim. Então vamos lá, gente. Quem tá chegando aí? Todo mundo pronto para escutar a história? Olha aí, boa tarde para o Arthur, boa tarde para todo mundo, para todas as crianças que estão chegando. Olha, ele mandou um oi pro Efraim, o Arthur. Fala oi, Efraim, vem cá, dá só um oi para ele lá. Não, sem o... Fala oi. Hoje ele tá um mexicano, ele não aceita aparecer sem o bigode. E com esse chapéu nem dá pra dar beijo nele, gente. Esse chapéu encosta em tudo, assim, ó. Então vamos lá, gente. A gente tem muita coisa legal para conhecer sobre o México. É muito legal. Tem coisa demais. Vamos ver se a tia consegue explicar pelo menos um pouco. Olha aqui. Essa é a bandeira do México. Aqui no meio, ó, vou aproximar aqui para ver se você consegue enxergar. Tem um desenho, tá muito escuro aqui. Eu vou explicar para vocês. Olha aqui, olha o desenho que tá aqui no meio da bandeirinha, ó. Agora dá para ver bem legal, não dá? Que bicho será que é esse aqui, ó? É uma águia. Tchau, boa tarde. E tá segurando uma serpente. Oi, para todo mundo que tá chegando aí. Esse desenho aqui, ó, tá bem no meio da nossa bandeira. Olha, gente, nós temos aqui conosco a Carol, diretamente lá do México. Oi para Carol, oi para os meninos, oi para todo mundo que tá chegando. Para vocês nunca mais esquecerem sobre a bandeira do México, eu vou explicar para vocês o porquê desse desenho aqui. É muito legal, escuta só. O povo que morava no México, eles eram conhecidos por mexicas, tá bom? Mexicas. Que mais tarde receberam o nome dos astecas. Pois é, eles moravam na parte mais norte do país do México. E então eles resolveram mudar de lugar, resolveram achar um outro canto para estabelecer o império deles. Eles saíram numa peregrinação que durou mais ou menos uns 200 anos. E o deus deles, o Quetzalcoatl, ele disse o seguinte: quando vocês chegarem num lugar
e que vocês virem um cactus, olha aqui ó, o desenho do cactus, tá? E que em cima do cactus tiver uma águia e ela tiver matando uma serpente, é o lugar certo para estabelecer o novo império. E então eles saíram e não há de crer que eles acharam um lugar certinho que tinha, olha só, um cactus. Em cima do cactus tinha uma águia e ela estava matando uma serpente. Pronto, era o sinal perfeito. Era um lugar muito interessante. Era o Lago de Texcoco. E aí lá então eles começaram a construir o assentamento deles, que hoje é a grande cidade do México. Fica exatamente nesse local. Olha outra coisa interessante. Você sabe por que que o país do México chama México? Porque eles lembram exatamente que o povo antes chamava mexicas. Por isso o nome do México. E quando eles se tornaram uma nação e eles foram escolher a bandeira deles, eles escolheram colocar essa simbologia aqui, ó, no meio da bandeirinha. Olha que interessante! Você nunca mais vai esquecer da bandeira do México agora. Você sempre vai saber por que tem uma águia. Gente, de novo, minha bandeira de ponta cabeça. Tá aqui, ó. Por que que tem uma águia no meio da bandeira do México? Tá aí, ó. Você não vai esquecer. Gente, o México é um país, ó. Aqui tá mais ou menos o formato dele. Tem vários desenhos. O México é muito famoso. Olha aqui, lá tem os sombreros, igual que a tia tá usando aqui. Não, igual não, porque o da tia é de papelão. Lá eles têm o sombreiro de verdade. Lá tem muitas pirâmides, a gente vai ver um pouquinho. Lá tem esses chocalhos que eles fazem, tem as apresentações, as danças com chocalhos. Toca-se muito violão por lá. É por isso que lá tem os mariachis. Olha só, aqui temos um mariachi, ó. Efraim ama as músicas de mariachi. Lá se come muita pimenta, gente. Lá tem muito. Os mexicanos são doidos por pimenta. E lá tem muitos cactos, lá tem desertos, né? No México, a parte deles são desertos. Então, olha só, esse é o nosso querido México. E tudo lá no México é muito colorido. Olha, o Davi diz que é um dia onde ele vai morar. Ih, então vai ser vizinho do Efraim. O Efraim é louco pra ir no México. Tudo lá no México, gente, é muito colorido, tudo muito lindo. E é lá onde surgiram as famosas pinhatas. Quem aí já brincou de bater e estourar uma pinhata? Pois é, são eles quem criaram as pinhatas. Tudo no México é muito legal, muito divertido, muito colorido. Olha só, a tia vai mostrar para vocês. Lá no México tem uma série de pirâmides. Não tem só uma, acho que são 8. Se brincar, deve ter mais. E tem essa daqui, ó, Chichén Itzá. Repete aí com a tia, ó. Chichén Itzá. É uma das mais famosas, tá bom? Ela é bem alta, bonita. Pois é, não é só no Egito que a gente tem pirâmides. Existe aqui pertinho da gente, tanto no México quanto aqui na civilização Inca, também eles tinham as pirâmides. E são altas, são interessantes as pirâmides. Essa daqui em particular, gente, a Chichén Itzá, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Acredita nisso? Ela entra na listagem das 7 maravilhas do mundo moderno. A famosa Chichén Itzá. Dizem que é muito bonita. É lindo lá. Olha, eles faziam essas pirâmides, tá? Porque eles tinham os deuses que eles adoravam lá. E cada pirâmide era como se fosse um templo para esses deuses. Eles também faziam observação das estrelas. Eles conheciam muitíssimo bem as estrelas, as constelações. Eles tinham um estudo bem detalhado, por exemplo, da questão do tempo.
o ano dele era dividido em 12 meses, tudo direitinho. Agora, você pode achar assim, não tem nada de interessante nisso. Tem, sabe por quê? Porque aqui eles estavam totalmente independentes lá do que é a parte da Europa, o que hoje a gente chama do Velho Mundo. Aqui veio a ser chamado depois do Novo Mundo. Então assim, você imagina, por exemplo, que quem vivia lá na Europa, na Ásia, na África, não fazia nem ideia de que existia esse povo do lado de cá. E que eles aqui também tinham conhecimento disso. Então, por exemplo, lá na Mesopotâmia, os caldeus e todos aqueles povos lá, eles estudavam. E a gente tem, por exemplo, a hora dividida em 60 minutos, o ano com 12 meses, porque isso é herança da Mesopotâmia, que é lá em cima, lá na parte lá da Europa, Ásia, tá bom? Aqui, como que eles sabiam disso, gente? Como que ao mesmo tempo em que se tinha as pirâmides lá no Egito sendo construídas, aqui, olha, na América, tinha um povo que também sabia fazer pirâmides. Mas é muito interessante. Tem gente que só estuda isso. É muito legal. Olha só, essa daqui é a famosa Pedra do Sol, tá? E olha, eu fiz questão de colocar essa figura aqui para você ter noção do tamanho. Olha aqui uma pessoa e olha o tamanho dessa pedra. Ela é bem grande. E olha só, essa daqui faz a divisão do tempo. Eles aqui, isso é um calendário dos astecas. Olha que interessante, muito chique. Então, a gente costuma falar os astecas, os maias. Como é que é esse negócio? É complicado, né? É porque lá se tinha um monte de pequenos grupos que viviam naquele lugar. Olha só, nós temos os toltecas, tem os teotihuacanos, tem os mexicas, ou no caso os astecas, né, que nós estamos falando. Tem os olmecas, tem os zapotecas e tem os maias aqui, ó. Aí os maias, eles já estão mais saindo do México, entrando ali na Guatemala, Honduras. Então toda essa região aqui é muito rica. Olha, para você ter ideia, os olmecas, eles fizeram, sabe-se lá quando, né? Essas enormes estátuas que são cabeças. Gente, elas são muito grandes. Olha aqui, ele tá aqui agachado. Se ele tivesse de pé, ele chegava mais ou menos aqui, ó. É quase a altura de um homem de pé, tá bom? É bem grande. Isso aqui é de pedra maciça. E olha só, eles esculpiram. Tem várias dessas lá. Então a gente tem ali naquele local herança de várias dessas tribos, tá? Eram tribos indígenas, tribos que viviam naquele lugar. Aí, vou mostrar isso aqui primeiro para vocês. Quando vocês verem algum desenho assim, ó, quem que vocês lembram? Dos astecas, dos maias, de todo aquele pessoal ali. Eles gostavam muito dos desenhos nesse estilo. Eles têm, nas pirâmides, tem as esculturas, tem as coisas. Se você der uma pesquisada, você vai ficar encantado de ver. Eles eram mestres na arte da escultura. E então, o que a tia ia falar? Vamos lá, me perdi aqui, vou voltar. Vamos lá. Essa daqui hoje é a cidade do México, que foi construída exatamente naquele lugar onde o tal do deus Quetzalcoatl tinha dito que eles iriam achar um cactus e em cima do cactus uma águia e uma serpente no bico dela. E então, olha só, hoje a cidade do México é a 12ª cidade maior do mundo. Olha só, tem os 10 primeiros lugares, mas ela tá ali, ó, em 12, é pertinho. É uma cidade muito, mas muito grande, muito grande.
enorme. Então, gente, a gente aprendeu um bocado sobre o México, não é? Mas agora a gente vai ver umas curiosidades. Existe uma preocupação bem grande porque a cidade do México, essa daqui, ó, que a tia mostrou para vocês, essa daqui, ela foi construída em cima de uma região pantanosa, porque quando eles chegaram, eles encontraram aquele lago que tinha uma pequena ilha no meio. Eles começaram construindo pela pequena ilha, mas depois eles drenaram toda a água do lago e continuaram aumentando a cidade. E aí, quando os espanhóis chegaram para conquistar essa nova parte, o novo mundo que eles chamavam, né? Eles chegaram e praticamente destruíram tudo que tinha ali dessas. O povo, por exemplo, nativo, ficou todo mesclado. Eles adotaram, por exemplo, a língua da Espanha, por isso que eles falam espanhol. E uma das coisas que eles fizeram, eles tiraram os diques, porque os astecas, a arquitetura deles, o conhecimento deles de construção era bem avançado. Tanto é que os espanhóis ficaram assim maravilhados com o tamanho da cidade Tenochtitlan, que era o que hoje é conhecida como a cidade do México. Para eles não imaginavam que em lugar fora da Europa eles fossem encontrar uma cidade tão grande, tão bem organizada. E essa cidade, ela tinha diques em volta, que impediam essa água de inundar parte da cidade. E eles destruíram esses diques. Então a cidade do México sofreu bastante e ainda sofre com inundações, embora eles continuem trabalhando nisso. E existe uma previsão de que o México, a cidade do México, por causa do terreno onde ela foi construída, ela vai levemente cedendo, é como se ela fosse afundando. É um processo bem lento, bem devagarinho, mas isso tem acontecido. E não é a única cidade no mundo que sofre desse problema. Na Índia existe a cidade de Jacarta, entre outros lugares. Por exemplo, a gente viu sobre a Holanda, que desenvolveu todo aquele sistema de diques. Por quê? Porque a água invade, inunda parte da terra. E a cidade do México também tem essa curiosidade. Vocês sabiam, por exemplo, vou contar curiosidades agora. Você assiste a televisão a cores, não é? Hoje a gente tem essa facilidade. Sabe por quê? Porque teve um mexicano que foi o pioneiro em colocar cores na tela da TV. Olha só, se você hoje assiste a TV e tem cores, a gente tem que agradecer. O nome dele é Guillermo González Camarena. E isso foi em 1940, quando ele era um engenheiro e ele teve a feliz ideia de colocar cores na tela da televisão. Por isso que hoje você assiste tudo colorido. Não tem graça a televisão branco e preto. Mas naquela época era só o que tinha. Olha só, pipoca. Quem gosta de pipoca? Ah, eu duvido encontrar alguém que não goste de pipoca. Sabe onde surgiu a pipoca? Lá no México. É, minha gente. Eles criaram essa ideia de estourar pipoca. A questão dos números, os astecas, os maias, todo aquele pessoal ali, eles eram extremamente avançados na questão da matemática. Tanto que eles tinham o zero, que na maior parte das vezes é acreditado aos matemáticos indianos, tá? Mas olha só, quando chega aqui na civilização Mesoamérica, aqui, eles começam a descobrir que os astecas já usavam zero. Olha só que legal. Eles têm uma série de contas e cálculos, anotações de datas, tudo. Se você, por exemplo, procurar os números dos maias, você vai ver como eram os numerinhos deles. São barras com bolinhas em cima. Muito interessante, muito legal. Agora, quem aí gosta de chocolate? Ai, socorro, misericórdia. A tia aqui é louca por chocolate.
quiser me fazer feliz, é me dar um chocolate. Amo chocolate. Sabe quem que descobriu o chocolate? Ninguém mais, ninguém menos do que os mexicanos, os antigos aztecas. Olha só. Só que eles faziam chá de chocolate. Você já tomou chá de chocolate? Não? Pode experimentar, tomar um dia. Chá de chocolate. Aí, olha só. Os espanhóis viram. E aí, um dos... como é que se chama? Talvez para eles fosse tipo um rei, né? Alguém, o líder ali dos aztecas, ele tinha no castelo dele, a riqueza eram grãos de cacau, que valia ouro, tá? Para eles, grão de cacau era como se fosse a moeda. Eles compravam e vendiam as coisas com as castanhas do cacau. E aí o espanhol olhou aquilo e disse, gente, então tem alguma coisa interessante nesse cacau. E aí foi lá na Europa, onde eles começaram a trabalhar a pasta do cacau com a manteiga. E aí virou o chocolate que a gente tem hoje. Você bota na boca e ele derrete. Só que os astecas não colocavam açúcar. E foi lá na Europa que eles começaram a adição da gordura, do açúcar, para fazer aquele tablete de chocolate, que é uma delícia. Então, mas olha só, chocolate é herança lá do México. Agora essa daqui vocês não vão acreditar. Quem aí gosta de chiclete? Gosta de mascar chiclete, fazer a bola de chiclete e de repente, pop, estoura a bola. Sabe quem inventou a ideia de mascar chiclete? Os mexicanos, minha gente. Esses mexicanos são demais da conta. Olha só, eles usavam a resina de uma árvore chamada sapodila. E essa resina, olha aqui, ó. Eles colocavam sabor nela, cada um pegava um pedaço, botava na boca e ficava mascando. A ideia rapidamente se espalhou pelo mundo afora. Hoje, o nosso chiclete não é mais essa resina, tá? Hoje a gente usa outros tipos de polímeros para fazer o chiclete. Mas a ideia de que alguém fica mascando um chiclete por várias horas vem deles, minha gente. Agora diz pra mim, quem aí conhece milho? Todo mundo conhece milho, né? Todo mundo já viu uma espiga de milho, já, né? O que você não sabe é que lá no México existem 59 tipos de milho. É muito tipo de milho, minha gente. É milho para tudo quanto é jeito e gosto que você quiser imaginar. E eles têm muitas receitas usando o milho. Gente, eu fiquei assustada de pensar 59 tipos de milho. E os milhos não são todos amarelinhos, eles têm várias cores. É muito interessante. Olha, a tia hoje separou para contar para vocês 2 histórias. Coisa boa, hein? Quem aí gosta de história? Quem tá pronto para começar a escutar história? É o seguinte, uma história a tia vai contar e a outra eu vou ler porque ela é escrita, ela é pequena e ela é tão linda que a tia não quer colocar nas minhas próprias palavras. Eu vou ler para vocês. Mas essa primeira que eu vou contar. Então é o seguinte, essa é uma lenda mexicana, tá bom? Conta-se que o deus Quetzalcoatl, que na verdade ele é uma serpente com plumas. Como será que é isso, né? A gente não tem nenhuma serpente que tenha plumas. Você sabe o que é plumas? São aquelas peninhas fofinhas dos passarinhos. Então, assim, uma serpente que tem apenas, só se for lenda mesmo, né? E então, o deus Quetzalcoatl, ele resolveu que um dia ele queria fazer um passeio. Ele resolveu, vou lá passear na terra. Mas aí ele parou, pensou e disse, eu não posso. O Davi ama.
Mascar chiclete, eu acho que foi a última coisa que a tia falou, ou milho, alguma coisa assim. A tia também gosta de milho. Então ele pensou assim, eu não posso ir lá na terra parecendo uma serpente. Eu vou assustar todo mundo. Não dá certo, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou como se eu fosse um homem. Aí eu posso viajar, ninguém vai saber que sou eu. E eu posso conhecer as maravilhas lá da terra. Então, ele veio. Olha aqui ele, ó. Esse aqui é bem característico lá dos desenhos que a gente encontra lá nas pirâmides, lá no México. Essas coroas, esses capacetes, essas roupas, eles eram bem enfeitados, assim mesmo. E então ele veio e andou um dia inteirinho andando. Mas aí o sol já estava baixando e ele começou a sentir um cansaço tão grande, uma fome, uma sede. Ele disse, eu preciso parar para descansar um pouquinho. E então ele achou uma pedra no meio do caminho e sentou. Dá uma descansada, né? Já tinha andado bastante. E nisso apareceu um coelhinho perto dele, que ficou olhando para ele. E nisso o sol baixou completamente. Ah, a minha risada! Gente, a minha risada é muito escandalosa. O sol baixou e então subiu quem no céu? A lua. Olha só, o sol baixa e a lua sobe. E então a lua subiu linda no céu, brilhando. E o Quetzalcoatl, que estava disfarçado, ele disse, esse mundo aqui precisa de tempo para poder ser admirado. É muita coisa para poder ver. E então ele sentou e resolveu que agora ele ia apreciar a lua. Mas a fome que ele estava não estava deixando ele nem raciocinar direito. E então apareceu o coelhinho que estava do lado, estava roendo uma cenoura. E ele disse para o coelhinho, o que você está comendo? E ele disse, uma cenoura deliciosa que eu encontrei pelo caminho. Você quer um pouco? O coelhinho ofereceu para ele. E aí ele disse, não, obrigado, eu não posso tirar aquilo que é a sua comida, o seu sustento. Talvez seja o meu destino, morrer com essa fome imensa e com essa sede absurda que eu estou. E o coelhinho disse, por que você haveria de passar por algo tão terrível assim, sendo que eu posso te ajudar? E então o Quetzalcoatl olhou para ele e disse, você é muito amável, coelhinho, mas pode seguir o seu caminho, não precisa se preocupar comigo. Então o coelhinho disse, não, eu sou só um coelhinho, tão pequenininho, você pode me matar e comer, e isso vai matar sua fome. Aqui na Terra, todos nós temos que encontrar maneiras para sobreviver. E diz então a lenda que o Quetzalcoatl se ajoelhou do lado dele, todo emocionado com aquelas palavras, e fez carinho no coelho. E então depois ele pegou o coelho com as mãos, olha lá, e ergueu o coelho bem no alto, bem no nível da visão dele. E então, bem de frente para a lua, ele ergueu o coelhinho e disse, eu vou gravar na lua a sua imagem, para que todo mundo um dia olhe e lembre e reconheça. Vai ser um prêmio pela sua bondade. E então, quando ele desceu o coelhinho na lua, ficou na lua estampada a figurinha do coelho. Então ele se despediu do coelho, agradeceu novamente pelo carinho, pela preocupação do coelho e continuou o seu caminho. E aquele coelhinho não podia acreditar. Aquele homem tinha um aspecto humano, mas ele se comportava com uma grandeza que era fora do normal. E então, com aquela observação, o coelhinho ficou olhando para a lua, admirando que agora o desenho dele estava lá na lua. E se você olhar na lua, você consegue ver direitinho
uma forma que é como se fosse um coelhinho na lua. Depois pede para a mamãe pesquisar no Google coelho da lua e você vai poder ver a figura do coelhinho no círculo da lua. Essa é uma lenda mexicana, tá? Eles contam. Não quer dizer que isso seja verdade, mas eles explicam a figurinha da lua, do coelho na lua, com essa história. E a tia achou muito legal e quis contar para vocês. Agora eu vou contar para vocês a história desse cactus aqui, ó. Eu vou deixar ele... tinha que estar mais alto. Vou segurar aqui para vocês, ó. Essa história, ela tá nesse livro aqui, ó. Eu imagino que provavelmente alguém de vocês aí tem esse livro, tá bom? O meu livro é a versão mais antiga. Então, para mim, ele está na página 611. Você aí pode procurar. A história chama Tardio Desabrochar. Tardio Desabrochar. A tia vai ler a história para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Segunda história. Quem ainda tá aí comigo, escutando a história? Quem tá gostando? Quem tá prestando atenção aí nas histórias? Vamos lá, a gente vai para a segunda história. Essa é uma graça. Isso aqui, ó, é um cactus, tá bom? Tem lá no México, tem muitos cactos. Eu vou ler, por isso que eu vou olhar para baixo aqui, tá bom? Vocês vão prestando atenção. O cactus permanecia sozinho no deserto, perguntando-se por que estava fincado no meio daquela vastidão. Eu não faço nada a não ser ficar aqui fincado o dia inteiro, ele suspirou. Para que eu sirvo? Eu sou a planta mais feia do deserto. Os meus espinhos são finos e pontiagudos. As minhas folhas são borrachudas e duras. A minha casca é grossa, cheia de saliências. Eu não posso oferecer sombra e nem frutos suculentos a nenhum viajante. Eu não vejo em mim utilidade nenhuma. Tudo que ele fazia era permanecer ali no sol, dia após dia, ficando cada vez mais alto e gordo. Os seus espinhos encompridaram, as suas folhas endureceram mais ainda, e ele inchou aqui e ali até ficar totalmente cheio de protuberâncias e todo disforme. Era realmente estranho de se ver. Quisera eu pudesse fazer algo útil, dizia ele. Dia após dia, os gaviões descreviam círculos lá no céu, acima dele. O que eu posso fazer da minha vida? Gritou o cactus. Se os gaviões ouviram ou não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que os gaviões se afastaram. À noite, a lua pairava no céu e deitava o seu brilho pálido sobre as estrelas, sobre as areias do deserto. O que eu posso fazer de bom da minha vida? Suplicou o cactus. A lua olhava apenas, friamente, enquanto ela prosseguia o seu caminho. Um lagarto, então, passou rastejando ali por perto e marcando uma pequena trilha com a sua cauda na areia. Que feito digno eu posso fazer? Gritou o cactus. Você? Riu o lagarto, parando por um momento. Um feito digno? Ora, você não pode fazer nada. Os gaviões voam em círculos lá no céu, descrevendo formas delicadas para a gente admirar. A lua mostra-se qual uma lanterna pendurada à noite. E assim nós podemos enxergar o nosso caminho de casa, até junto aos nossos entes queridos. Até eu, um ínfimo lagartinho, posso fazer algo. Eu decoro a areia com as pinceladas quando eu arrasto a minha cauda por aí. Mas você? Você não faz nada, a não ser ficar mais feio a cada dia que passa.
E assim foi, ano após ano. E finalmente o cactus envelheceu e sabia que o seu tempo agora era curto. Oh Deus, ele lamentou-se. Tanto quis e tanto tentei. Perdoai-me se eu falhei ao encontrar algo digno para fazer. Temo que agora seja tarde demais. Mas nesse exato momento, o cacto sentiu um rebuliço estranho, algo como se estivesse desdobrando, e ele então experimentou uma onda de prazer que suplantou todo o seu desespero. E então, na sua extremidade superior, qual uma súbita coroa, uma flor gloriosa repentinamente desabrochou. Nunca antes o deserto conhecera tal florescer. A sua fragrância espalhou, perfumou todo o ar da redondeza e trouxe felicidade a todos os que passavam. As borboletas então pousaram para apreciar a sua beleza, e naquela noite até a lua sorriu quando encontrou tamanho tesouro ao levantar-se. O cactus então ouviu uma voz. Você esperou tanto, disse o Senhor. O coração que busca coisas boas reflete a minha glória e sempre trará algo digno para o mundo, algo com o qual todos podemos nos regozijar, mesmo que por um breve momento. E essa era a história que a tia escolheu para terminar a nossa live de hoje. Olha que lindo, gente, o nosso cactus. Olha a flor dele. Não é muito lindo, gente? A tia ficou apaixonada nessa história. Eu falei, essa é a história que eu tenho que contar quando a gente fazer a live sobre o México. Então, se você quiser depois poder reler essa história, para quem tem o livro das virtudes, tá bom? Tá na parte 2 do compasso moral. Dá uma procurada lá pela história. Um tardio desabrochar. A história do cactus. E você pode ler de novo depois para apreciar melhor. Obrigada! Eu fiz questão de fazer um cactus para acompanhar a história, né? E essa flor aqui, ó, ela é feita de papel seda. E a tia fez ela para encaixar assim, ó. Aqui atrás tem um detalhezinho. Gente, eu vou indo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do México. Tenho aprendido bastante coisa. Nossa, a tia estudou tanta coisa, não dá para contar numa live tudo que a tia viu, tudo que a tia estudou. Mas fica aí um convite para você começar a estudar sobre o México. Ah, obrigada! Tu gostou da história do cactus? Obrigada! Obrigada a todo mundo que esteve aí acompanhando a tia. A tia vai deixar, ó, beijos. Lá no México eles falam espanhol. E beijo em espanhol é beijos. Então, ó, 1000 beijos para todos. Para todo mundo aí, para todas as crianças que não perdem a sexta-feira. A tia vive recebendo mensagens aqui do pessoal contando que é apaixonado pela sexta-feira, pela contação de história, que não perde de jeito nenhum. Carol, obrigada por ter estado com a gente. A Carol direto lá do México. Que privilégio nosso. Ô, Carol, obrigada por todo o carinho. Obrigada para todo mundo. Ó, beijos para todo mundo. Quem tiver entrando que perdeu a live vai ficar salva. Se quiser assistir de novo, pode compartilhar para que mais alguém veja também. Quem estiver estudando sobre o México, olha só, pode aprender mais um pouco. Muitas graças. A tia vai indo, ó. Beijo, beijo, beijo para todo mundo. Aí eu aqui com o meu cactus, ó. Vamos dar tchau para todo mundo. Tchau.